Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Vibe Mundial, que transmite AM 660, FM 95,7 e falando para o mundo pela internet, através do site www.radiovibemundialfm.com.br. E hoje nós estamos fazendo um programa especial. É para falar da Sumo Pontífice e a sua santidade, Papa Francisco. É uma homenagem nossa para este grande homem, essa grande criatura, e uma maneira da gente exaltar e agradecer a tudo que ele tem feito e fez pela humanidade. E para enfocar Papa Francisco, nós convidamos ao médium espírita e tribuno baiano, professor Divaldo Pereira Franco, para falar sobre Papa Francisco. Ouçamos. O Brasil recebeu a visita do Papa Francisco, um dos maiores vultos do século XXI. Este homem que hoje dirige a Igreja Católica é um verdadeiro apóstolo, é um discípulo amado de São Francisco de Assis. Quando ele teria que escolher o nome, um outro cardeal disse: lembre-se de São Francisco. E ele então adotou o nome Francisco por primeira vez na história. Quiseram dizer que ele era Francisco I. Não, eu sou apenas Francisco. E ele é jesuíta. Nós nos lembramos dos jesuítas, lembramos da Inquisição. Ele elegeu ser o Papa Francisco, em homenagem à humildade de São Francisco de Assis, e em humildade a São Francisco Xavier, aquele que foi o divulgador do Evangelho nas Filipinas, na Índia, no Japão, e quando viajava para evangelizar a China, ele morreu na travessia do Rio Amarelo. Então este homem que hoje administra o destino de 1 bilhão de católicos do mundo, é o exemplo do despojamento. Ele não aceitou a cruz de ouro, ele não aceitou o anel de ouro, era um anel de prata banhado a ouro, quebrou todas as tradições do Vaticano. Os cardeais que furtaram o Banco do Vaticano, o antigo Banco Ambrosiano, ele está colocando na cadeia. Porque a gente não pode conceber que um cardeal, um príncipe da igreja, com a fortuna que tem, seja mafioso. E este homem teve a coragem de dizer que a corte vaticana é a lepra do papado. Os senhores imaginem quanto isso é grave. A corte vaticana é a lepra do papado. Portanto, pessoas exploradoras, desonestas, que conseguiram cargos políticos e que são a desgraça da religião. E quando lhe falaram sobre os homossexuais, sobre as mulheres que ficaram mães solteiras, sobre aqueles que se casaram várias vezes, que a igreja condena, ele respondeu: a igreja é mãe, que venham todos para receber o afeto da igreja. Nós pregamos contra o aborto, disse ele. Uma mulher tem um filho solteira e vem pedir para batizar o filho, e nós condenamos? Então nós estamos pedindo que abortem. Este é um crime. E sobre os homossexuais e as lésbicas, que são condenados pela igreja, ele diz: quem sou eu para condenar? Eu não julgo a ninguém, eu não condeno a ninguém. E mais recentemente, na cidade de Assis, aonde ele esteve sob as bênçãos de São Francisco, o pobrezinho de Deus, ele deu esta declaração: a igreja é mãe,
e tem que receber a todos os seus filhos, mesmo aqueles que se extraviaram. Daí, ele não aceitou morar na Câmara Papal, esta ida no hotel, para onde foi depois que saiu de Buenos Aires. Não aceitou as pantufas papais, esta com o mesmo calçado que ele usava no metrô de Buenos Aires. Não tem nenhum costureiro de grife, porque todos os outros, em cada solenidade, apresentavam roupas de 10 mil a 50 mil dólares cada roupa, com pérolas, com diamantes, com esmeraldas, com rubis. Ele tem apenas a túnica branca e o laço, e fez a visita ao Brasil levando apenas 2 indumentárias para falar sobre a humildade. Eram dias muito difíceis no Brasil naquele mês de junho, porque era um mês de movimentos na rua, 100 mil pessoas protestando contra a desonestidade do governo. Nós somos parentes até nisso, governos injustos e arbitrários. E então as massas foram para as ruas, e naturalmente com as suas defesas, houve qualquer coisa e ele se perdeu no meio da multidão de mais de 100 mil pessoas. Então as guardas ficaram loucas, os responsáveis pela segurança do Papa. Ele então abriu a janela e deu adeus às pessoas, e as pessoas ficaram encantadas. Apertaram a mão do Papa, e quando o repórter perguntou-lhe: o senhor não teve medo da multidão? Ele disse: um pastor tem medo das suas ovelhas? Como é que pode? O pastor vai buscar a ovelha que está perdida e deixa 99 para salvar uma. E antes de ir para o Brasil, ele foi visitar o Papa Móvel, que é de vidros blindados, desde o atentado do Papa João Paulo II, na Praça de São Pedro, que o Papa Móvel é blindado para suportar tiros de metralhadora e de fuzil. O que é que fez o Papa Francisco? Mandou tirar os vidros. Ele disse: como é que eu posso ficar fora das minhas ovelhas? E quando o Papa Móvel vai andando, ele salta e vai abraçar os degenerados, aqueles que têm paralisia cerebral, como ele fez no Brasil. E mais do que isso, ele foi visitar uma favela, e quando o carro subiu a favela, ele viu uma igrejinha protestante, evangélica, intolerante. Ele saltou do automóvel, entrou na igreja. Todo mundo ficou estarrecido. Imagine o Papa, o homem mais poderoso do mundo, o mais rico do mundo. Ele entrou na igreja e disse ao pastor: vamos orar o Pai Nosso, e deu a mão. Isso se chama fraternidade. Orou o Pai Nosso, pouco importava que o pastor não gostasse dele nem da igreja. Aí saiu sorrindo. E o que aconteceu? O povo largou o pastor lá e foi atrás dele, porque esse era o verdadeiro pastor. E o primeiro discurso que ele fez no Brasil, a nossa presidente recebeu numa solenidade, eu assisti, que eu queria saber quem era ele. E ele começou o discurso, saudou a presidente, as autoridades e disse: eu não tenho prata nem ouro para vos dar, mas o que eu tenho, eu vos dou, a ternura que Jesus Cristo me deu. Eu me comovi até as lágrimas, porque ele é o homem mais rico do mundo. Somente na Itália, a igreja tem 1 milhão de imóveis. 1 milhão de imóveis, apenas na Itália. O Museu Vaticano supera o Louvre, o British Museum, o Museu de Berlim. As obras mais sensacionais do mundo, com algumas exceções, estão no Vaticano. Inclusive a criação, a grande criação de Miguel Ângelo na Capela Sixtina, que não tem preço, não tem preço. E então este homem despojado vem e diz: não tenho prata nem ouro para vos dar. Essa frase, meus irmãos, está no Evangelho. Muita gente não se lembra ou não sabe. Nos Atos dos Apóstolos, Lucas
o discípulo de Paulo, conta que depois da morte e ressurreição de Jesus, Pedro e João foram ao templo. E quando saíram do templo, havia muito mendigo, como ainda hoje na porta das igrejas. Havia muito mendigo espalhados pelo templo, paralíticos, cegos, leprosos. E então o paralítico, vendo Pedro passar e João, o paralítico disse: dá-me uma esmola. E Pedro disse para ele: não tenho prata nem ouro para te dar, mas o que eu tenho dou-te. Levanta-te e anda em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o paralítico levantou-se. E a partir daí, aonde quer que fossem, João e Pedro, as pessoas colocavam os doentes, para que a sombra deles, caindo sobre os doentes, pudesse curá-los. É isso que está faltando aos cristãos. Não ter prata nem ouro, mas ter o amor. O amor de nosso Senhor Jesus Cristo, para dar um toque de mão, um abraço, uma palavra. Este é o momento de nós voltarmos ao Evangelho. É a grande transição planetária, em que o mundo abandonará a violência, o crime, a hediondez, a violência serão figuras de museu, dentro em breve, quando reinará o amor na Terra, neste planeta que será de regeneração, conforme anunciou Allan Kardec. Eu vos desejo a todos muita paz. Que ao sairdes daqui, leveis uma mensagem de esperança, de saúde. Não mais aquele: estou tão preocupado, estou tão magoado, estou querendo para meu filho, para minha mulher. Estou nas mãos de Deus. Deus me guiará ao melhor destino. E quando vier um problema, nada de culpa. Se fizerem alguma coisa equivocada, eu sou humano, eu tenho direito a errar, mas não tenho direito de ficar no erro. Tenho o dever de me corrigir. Esta é a proposta da nova era. Então, vocês gostaram? Gostaram de conhecer a história do Papa Francisco? Pois é, isso tudo é que fez dele o ser do qual nós respeitamos, admiramos e gostamos. Exato. Vamos continuar falando do Papa Francisco, porque hoje é o especial Papa Francisco, né? Dá assim uma lembrança, né, dele que partiu fisicamente, mas acredito que espiritualmente ele estará presente e ele estará continuando com o trabalho que começou, né? É muito bom a gente homenagear alguém desse naipe, né? É isso? Então nós vamos continuar. Hoje eu quero também parabenizar a um dos nossos companheiros, né? O casal que faz aniversário, que é Antônio Correia Pina e Ângela Pina, né? Tá? Parabéns a eles, grande felicidades. E nós vamos caminhando, que ainda tem mais. Nós temos aí alguns fatos interessantes, né? E realmente que vale a pena conhecer a respeito do Papa Francisco. Ainda é história. Daqui a pouco. Olha, eu quero convidar vocês a colaborar com o Hospital Espírita Fabiano de Cristo, enviando um Pix, né? Fazer doações em espécies através do Pix 69.127.678/1000, ao contrário, _36. Pix 69.127.678/1000,
1000 ao contrário, traço 36, tá? Então, quero também... tem um outro que faz aniversário hoje, né? Como é o nome dele? Tem mais um aniversariante hoje, né? Bom, então faça a sua doação e ajude-nos a ajudar, tá? Que a dor não pode esperar, né? E o Hospital Espírita Fabiano de Cristo precisa de você. Precisa da sua solidariedade, da sua colaboração, do seu apoio, né? Conheça o Hospital Espírita Fabiano de Cristo visitando o site www.hfc.org.br, né? www.hfc.org.br. E lá você vai ficar sabendo tudo a respeito da história, né? Como é que surgiu a ideia do nome Fabiano de Cristo, né? Quem é Fabiano? Né? Quem foi, né? Tá? Então, vai lá, a nossa história, vai falar tudo a respeito dele. E você vai conhecer a filosofia do hospital, que é algo interessantíssimo, né? A filosofia, ela dá, assim, a personalidade do Hospital Espírita Fabiano de Cristo, tá? Lá você vai conhecer as nossas atividades, os atendimentos, os eventos e campanhas que é realizado, né? E, acima de tudo, como ajudar. Ajude-nos a ajudar. A dor não pode esperar. Hospital Espírita Fabiano de Cristo. Abrace você também esta obra, tá bom? Abrace. Estou esperando. Muito bom. Então vamos em frente? Tá lá. A caminho da luz, mais vida em sua vida. Você sabe o que é o câncer. Você sabe o sofrimento de quem tem câncer. Não sabe. Nós sabemos. E é por isso que estamos construindo o Hospital Espírita Fabiano de Cristo. Um hospital de retaguarda para o atendimento a cancerosos. E precisamos de pessoas como você. Ajude-nos na construção desta obra de Jesus para a humanidade. Ajude-nos a ajudar, pois a dor não pode esperar. E veja como você, em um gesto de amor, poderá minorar o sofrimento de alguém que, como você, também quer ser feliz. Estamos esperando por você. Venha conosco percorrer a estrada que nos leva a caminho da luz, com Sérgio Eduardo Miranda. Em um mundo tão cheio de guerras, violência, assassinatos, achamos que não existe mais saída. Mas existe uma luz no fim do túnel. A paz. Este bem precioso que é conquistado pelo trabalho no bem, em favor do próximo. Onde houver uma arma apontada, semeie um roseiral de humildade. Onde houver um campo de batalha, plante um jardim de alegria. Onde houver miséria, levante uma obra de amor. Nós, do Hospital Espírita Fabiano de Cristo, queremos um mundo de paz, como você. E para isso, nós estamos trabalhando em favor do próximo, cultivando os campos da paz. Ligue 3611-7677.
e conheça o Hospital Espírita Fabiano de Cristo. E abrace você também esta obra. Bom dia! Mas bom dia mesmo! E nós estamos hoje fazendo um programa especial para homenagear a Sua Santidade, o Papa Francisco. E você, ligue para cá. Ligue para os telefones Vibe Mundial e diga o que você está sentindo, né? Qual a sua impressão desse especial, né? Dê a sua opinião. Então anote aí, telefones Vibe Mundial, para você ligar e dar a sua opinião. 3171-0221, 3171-0221 e 3262-4490, 3262-4490 são os telefones da Rádio Vibe Mundial para você, ouvinte, interagir com os nossos comunicadores. Ligue e participe. Ligue agora, ligue já. A Valmirete está esperando a sua ligação e a sua opinião, tá? Então vamos continuar prestando essa homenagem a essa criatura maravilhosa que é, ou foi e será o Papa Francisco. É? Então vamos lá. Vamos em frente? Uma rádio. Eu só ouço a Mundial. Um programa. O que eu mais gosto é do A Caminho da Luz. Uma pessoa que fale de amor. Sérgio Eduardo Miranda. E já que você está aqui, não falta mais nada. Minhas congratulações. Crônica do Dia, no programa A Caminho da Luz. E na Crônica do Dia nós ficamos com Cid Guimarães apresentando curiosidades sobre o Papa Francisco. O ano é 1936. O mês é dezembro. Nasci em Buenos Aires, capital da Argentina, Jorge Mário Bergoglio. De família humilde, Bergoglio não imaginava que seria o Papa de número 266, que seria o chefe maior da cidade do Vaticano. Papa Francisco sucedeu ao Papa Bento XVI, que em 2013 pediu afastamento por conta de problemas de saúde. Devido ao excelente trabalho que ele executou como padre, Papa Francisco teve uma vida promissora na sua vida religiosa. Então ele foi escolhido pelo próprio Papa João Paulo II para ser cardeal arcebispo em Buenos Aires. A vida de Francisco sempre foi marcada pela dedicação aos mais pobres, aos mais carentes. E isso chamou a atenção de Roma. Por isso que ele foi escolhido para ser cardeal arcebispo. E eu ouso dizer que isso também foi um dos motivos que levou ele ao papado. De onde será que veio a inspiração para este nome, Francisco? Bom, primeiro que Francisco foi o primeiro a adotar este nome. Então a gente só vai ter Francisco II quando tiver o próximo Papa que escolha esse nome também. Mas o Jorge Bergoglio escolheu Francisco como uma inspiração. Ele sempre teve essa dedicação aos pobres. E ninguém melhor, um exemplo dessa dedicação aos pobres, que o próprio São Francisco de Assis. O Papa Francisco, na ocasião da eleição, ele estava próximo de um cardeal brasileiro, Dom Cláudio Rumes. Eles conversaram e, num dado momento, Dom Cláudio deu um abraço nele e disse no seu ouvido: não esqueça dos pobres. Ele guardou aquilo e foi primordial para que ele realmente tivesse a confirmação. Se ele fosse eleito Papa, ele se chamaria Francisco, em homenagem a São Francisco de Assis e a tudo que ele representa.
Segundo o jornal Clarim, gente, olha que coisa curiosa, o Papa Francisco vive há mais de 60 anos apenas com um pulmão. Quando ele tinha apenas 21 anos, ele teve uma doença pulmonar e teve que ser retirado um dos pulmões. Na época da sua eleição, foi até verificado se ele teria condições de saúde para ocupar um cargo tão importante quanto esse. No entanto, o próprio Vaticano respondeu que, como ele já tinha uma vida religiosa muito intensa e isso nunca o atrapalhou, não é agora que isso iria acontecer. Incrível, né? Gente, você sabia que o Papa tem uma Harley Davidson? Calma. Seguinte, em 2013, a marca Harley Davidson estava comemorando o seu 110º aniversário. Nossa, é difícil falar isso, né? Em ocasião dessa comemoração, eles presentearam o Papa Francisco com um exemplar maravilhoso da Harley Davidson e também uma jaqueta de couro. Mas claro que o Papa Francisco não ficou com esse presente. Ele colocou a leilão e, convertido nos dias de hoje, daria mais ou menos ali R$1 milhão, que foi colocado para obras de caridade. Você achou que seria agora que você veria o Papa Francisco de Harley Davidson e jaquetas de couro andando por aí, né? Infelizmente, se bem que ele é bem pobre, né? Vamos dizer assim, o Papa. Mas não foi dessa vez. Papa Francisco teve uma namorada. Gente, o Papa Francisco já teve uma namorada, mas calma, não como o Papa. Ele tinha apenas 12 anos e ele tinha uma namorada de nome Amália. Ele inclusive escreveu uma carta para ela pedindo-a em casamento. O curioso é que estava escrito na carta: Amália, se você não casar comigo, eu vou ser padre. Então a gente já sabe a resposta, né? Ela não se casou e hoje ele é o nosso querido Papa Francisco. Todos nós então sabemos que o Papa Francisco tem essa opção de uma vida mais humilde, mais simples. Mas isso não é só na teoria, a gente vê isso na prática. Por exemplo, ele abdicou seu privilégio de morar no Palácio Apostólico para ir para um lugar muito mais simples, muito mais minimalista, inclusive. O Papa já foi fotografado várias vezes comendo no bandejão dos funcionários. Nos lugares por onde ele passa, por exemplo, ele recusa e quebra vários protocolos de distanciamento das pessoas exatamente para ter essa proximidade, para tornar o Papa uma pessoa mais humana, mais presente, mais próxima. Como eu digo, sempre tem um dedinho do Brasil em alguma coisa, né, gente? A nossa última curiosidade é que a primeira viagem internacional do então eleito Papa Francisco foi justamente para o Brasil. Na época estava acontecendo a Jornada Mundial da Juventude e o Papa Francisco veio e marcou presença e fez história aqui no Brasil. Então, a primeira viagem internacional do Papa Francisco foi justamente aqui para o nosso país, veio para o Brasil. Então, estão gostando desse especial? Então ligue para cá e dê a sua opinião. É muito bom a gente lembrar de uma criatura como essa, Papa Francisco, o jesuíta, né? E como jesuíta ele aprendeu a ser humilde, ele aprendeu a viver com o necessário. Então, realmente foi um homem de bem, um homem de Deus, né? E que seguiu para a passo a Jesus e a Francisco de Assis. Dê a sua opinião. Você está gostando do programa? Então é isso. Esse é o programa que nós estamos fazendo. Muito amor, muito carinho, respeito, admiração e agradecimento. Muito bem, agora nós vamos Eu vou aproveitar agora esse momento para fazer um chamado a você, né? É um chamado de solidariedade, de caridade, né? Eu quero falar do Hospital Espírita Fabiano de Cristo. Essa obra de Jesus
para a humanidade. E, coincidentemente, Francisco de Assis está dentro do contexto Fabiano de Cristo, né? Aliás, o Francisco de Assis é o mentor de Fabiano de Cristo, né? Interessante, né? Então ajude-nos a ajudar, porque a dor não pode esperar e precisa de você. Colabore, participe. Quando a gente faz o bem, a gente se sente bem. Nos dias de hoje, se você não estiver atrelado, ligado a um trabalho no bem, você vai começar a sentir realmente algumas coisas desagradáveis, como depressão, medo, insegurança, né? Tá? Então vamos colocar as mãos na obra e ajudar, porque ajudar faz bem, né? Então, vem, te convido, ajude-nos a ajudar. Você pode ajudar de várias formas e maneiras. É só ligar para São Paulo 11 44 41 30 31. São Paulo 11 44 41 30 31. Daí você vai falar com o setor que vai te orientar o que você pode e deve fazer, tá? Hospital Espírita Fabiano de Cristo. Ouça com atenção. Abrace você também esta obra. Vem, abrace. O abraço é o começo de tudo, tá? A luz que você procura está aqui. Programa Caminho da Luz com Sérgio Eduardo Miranda. Uma voz amiga, um coração que bate esperança, um sorriso que é pura simpatia. É Sérgio Eduardo Miranda, num programa que só quer falar de amor. A Caminho da Luz. Ah, como é bom desfrutar de uma vida repleta de saúde, poder correr por entre parques em meio à natureza, sentir o ar puro em nossos pulmões, ter disposição para fazer o que quisermos, compartilhar da alegria das pessoas que amamos. Mas nem todos podem viver assim. Existem pessoas que se encontram debilitadas por doenças que as deixam fracas, mas apesar da doença, elas não precisam ser doentes. Apesar da dor, elas não precisam sofrer e muito menos desistir. A vida é um dom que deve ser vivenciado da melhor forma possível. O Hospital Espírita Fabiano de Cristo vai oferecer qualidade de vida a quem merece, atendendo pacientes carentes portadores de câncer, mas para isso precisa da sua colaboração. Ligue 3611-7677 ou dirija-se à Rua Mochei 481, Lapa de Baixo. Nós precisamos de você. Hospital Espírita Fabiano de Cristo. Abrace você também esta obra. Você está na sintonia certa. A Caminho da Luz, ligado com a sua emoção. O Hospital Espírita Fabiano de Cristo vai realizar um trabalho diferente dos outros hospitais. Vai tratar os pacientes como verdadeiros seres humanos, que têm nomes próprios e possuem uma vida que deve ser respeitada e valorizada. Vai cuidar da família desses pacientes com humanidade, dando a cada um dos membros sua chance de expressar suas dores e alegrias. Vai tratar das verdadeiras doenças da alma, através da conversa amiga e da presença afável de profissionais da área de saúde. O câncer também será atendido, mas o ser humano em primeiro lugar. Esta é a filosofia do Hospital Espírita Fabiano de Cristo. Se você pensa como a gente, então venha nos visitar. Estamos à Rua Canários, número 600, no bairro de Laranjeiras, município de Caieiras. Ou dirija-se à sede administrativa, Rua Mochei 481, Lapa de Baixo. Ou ligue 3611-7677. Nós
Precisamos de você. Hospital Espírita Fabiano de Cristo. Venha e abrace você também nesta obra. Você quer sentir amor de verdade? Então fique ligado. A Caminho da Luz. No programa A Caminho da Luz, vamos falar com Deus. E agora ficamos com Alziro Zaror, o criador da Legião da Boa Vontade, falando da prece de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão onde haja injúria. Fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar. Porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. A Caminho da Luz, iluminando a sua vida. E caminhamos para os momentos finais desse especial que fizemos para poder homenagear ao Papa Francisco. E eu acho que foi algo que foi bom, impactante e vai ficar na nossa lembrança. Essa é a nossa marca, deixar lembranças, saudades de uma criatura como o Papa Francisco. E nós já conhecemos o Francisco Cândido Xavier, Francisco de Assis, E agora o Papa Francisco. São 3 Franciscos que deixaram marcas. E as marcas foram o trabalho, a assistência, o socorro, o apoio, Muito obrigado a todos eles. E vamos caminhando para os momentos finais. Agora nós vamos, na voz de Fagner, cantando a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé.
Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E estamos encerrando aqui o especial Papa Francisco, para retornar no próximo domingo com um novo programa, né? Um novo tema. Mas eu quero saber a sua opinião a respeito do tema de hoje. Então até o próximo domingo e olha, um beijo no seu coração. Isso, tenha um bom domingo e uma semana ainda melhor. Tchau, eu volto. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver